Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. No Sessão Nostalgia a gente fala sobre os veículos que passaram pela frota das empresas e temos a oportunidade de rever esses carros e ver onde que eles estão rodando atualmente, né? Uma espécie aí de forma da gente matar a saudade desses carros e ver onde que eles foram parar depois de saírem da frota das empresas. O quadro atualmente fala sobre a Águia Branca. Este é mais um episódio aí do Sessão Nostalgia. A playlist do quadro com os demais episódios está aí na descrição do vídeo. Hoje é dia da gente falar aí da série 22000, né? A gente falou da primeira metade da série no vídeo passado e agora a gente vai falar da segunda metade aí da série 22000. Hoje a gente vai falar então dos prefixos entre 22.500 e 22.990. Uma coisa legal desse vídeo que me deu assim um gás, um ânimo a mais para fazê-lo, é que muitos desses carros que fizeram parte deste intervalo aqui da série são carros em que eu já viajei, né? Eu não me lembro o prefixo de todos, porque quando eu viajei neles eu era pequeno, mas tem um ou outro que eu ainda lembro o prefixo que eu tenho na memória de ter viajado nesses carros. Muitos dos carros dessa série passaram pelas Salutares, então nesse período eu acabei andando em alguns deles. Bom galera, então é isso, se você gosta de Sessão Nostalgia, já deixa seu like que o vídeo de hoje vai estar bem legal. E se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, ajuda a gente aí a chegar logo na marca de 100 mil inscritos. E vamos para o primeiro veículo do vídeo de hoje. Bom galera, a gente começa o vídeo aí com o carro 22500, que no dia aparece aí fazendo a linha Rio-Salvador, saindo aí do Rio de Janeiro. O 22500 é um Paradiso geração 6200 HD com chassi da Mercedes-Benz modelo A400 RSE, e esse veículo foi fabricado em 2004. Antes de ter este prefixo e essa pintura, ele fazia parte da série 25 da empresa, ele tinha um prefixo 25460 e nesse tempo ele era configurado para o serviço leito. A Águia Branca teve ali entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000 alguns carros leito que fizeram parte da série 25 e eles tinham a curiosidade de serem todos 4x2, né? O que de certa forma faz sentido, afinal um carro leito tem menos poltronas, transporta menos pessoas e também vai transportar menos bagagens, então faz sentido ser um carro com uma capacidade aí de carregar peso menor, né? Bom, o 25460, que posteriormente virou 22500, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa AG Turismo e Transportes, empresa localizada em Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 2104. Foto para vocês agora do carro 21520, no dia fazendo turismo. O 22520 tem a mesma configuração do veículo anterior e também foi fabricado no mesmo ano. Depois da passagem pela Águia Branca, ele foi vendido para a empresa Atlântico Transportes e Turismo, localizada em Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 1978. Atualmente ele faz o transporte lá no Polo Corporativo de Camaçari, que fica na Bahia, e por lá ele não tem prefixo. Foto para vocês agora do carro 22530, no dia escalado na linha Vitória para Barra de São Francisco. O 22530 é um Viage geração 6050 com chassi da Mercedes-Benz modelo A500 RS. Esse veículo foi fabricado em 2006 e os próximos veículos que a gente vai ver terão essa configuração. O carro 22530, depois da passagem pela Águia Branca, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de São Gonçalo dos Campos, no estado da Bahia. Foto para vocês agora do carro 22540, no dia escalado para fazer a linha Vitória para Nova Venécia. O 22540, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a Prefeitura Municipal de Pinheiros, que é uma cidade no Espírito Santo. Foto para vocês agora do carro 22550, no dia escalado para fazer a linha Vitória para Nova Venécia. Esse veículo eu não localizei registro por outras empresas. Foto para vocês agora do carro 22560, no dia fazendo a linha Vitória para Baixo Gandu. O 22560, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido inicialmente para a empresa Falcão Transportes e Locadora, que fica em Marechal Floriano, no Espírito Santo, onde ele recebeu o prefixo 06, e depois foi vendido para a empresa Classe A Viagem e Turismo, empresa que fica em Cariacica, no Espírito Santo, lá ele tem o prefixo 0016. Foto para vocês agora do carro 22570, no dia escalado na linha Vitória para Linhares. Esse veículo eu não encontrei registro por outras empresas, assim como o próximo, que é o carro 22580,
que aparece aí no dia fazendo a linha Belo Horizonte para Conceição da Barra, foto feita aí em Belo Horizonte, né? Foto para vocês agora do carro 22590, no dia escalado na linha Rio Vitória. O 22590, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, que fica na Bahia. Por lá ele tem prefixo, né? A Prefeitura de Porto Seguro tem alguns ônibus, esse aí é o prefixo 048. Foto para vocês agora do carro 22600, no dia fazendo a linha Vitória para o Rio de Janeiro. O 22600 eu não localizei registro por outras empresas. Foto para vocês agora do carro 22610, no dia fazendo a linha Vitória da Conquista para Vitória. O 22610, depois da passagem pela Águia Branca, passou a circular por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em São Mateus, no Espírito Santo. Foto para vocês agora do carro 22620, no dia escalado para fazer a linha Rio Vitória. O 22620, depois da passagem pela Águia Branca, também foi vendido para a Prefeitura Municipal de Pinheiros, que fica no Espírito Santo. Este tem por lá o prefixo 03. Bom, agora a gente muda um pouco a chave, vamos deixar de ver esses Viagens G6 1050 que tinham chassi O500 RS e vamos começar a ver alguns Paradiso 1200 trucado. É importante que, fora os veículos fabricados em 2004, né, os Paradiso 1200, os dois primeiros que apareceram no vídeo, todos os outros sempre tiveram prefixos aqui na série 22 mesmo, tá? Esses Viagens G6 1050 que a gente viu essa sequência agora, eles sempre tiveram esses prefixos desde que foram adquiridos. Assim como alguns dos carros que a gente vai ver na sequência. O primeiro deles está aí na tela, é o carro 22630. No dia, ele fazia a linha Colatina para Porto Velho. O 22630 e o próximo carro da série, que é o 22640, já apareceram em outro vídeo aqui do canal, que eles tinham uma configuração interna exclusiva para rodar nessa linha Colatina Porto Velho, né? Eles tinham uma cama pro segundo motorista, porque essa linha os motoristas viajam em dupla. Então eles tinham uma cama improvisada ali no salão de passageiros, era uma área até bonitinha assim, era isolada, né, dos demais passageiros, era como se a Águia Branca tivesse feito um quarto para o motorista dentro do ônibus. Então eu vou deixar o link do vídeo aí do 22640 e do 22630 na descrição, se você não tiver visto, dá uma olhada depois que vale a pena. Então esses carros rodavam aí exclusivamente nessas linhas, né, durante um período ali quando eles foram comprados. O 22630, depois da passagem pela Águia Branca, ele foi vendido para a empresa Prisma Turismo. Essa empresa fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e lá ele recebeu o prefixo 1570. O 22640, que também no dia fazia a linha Colatina para Porto Velho, aí, era o outro carro, né, que tinha a configuração interna modificada para atender às necessidades aí dessa linha. Depois da passagem pela Águia Branca, ele foi vendido para a empresa Real Brasil, empresa de Divinópolis, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 2600, e depois ele foi vendido para a empresa Minasul Turismo, empresa que fica em Caxambu, Minas Gerais. Lá ele tem o prefixo 1100. Não sei se eu comentei, mas todos os dois foram fabricados em 2006, tá? Eles foram comprados junto com esses Viagens aí que a gente viu antes. Foto para vocês agora do carro 22650. O 22650 foi comprado junto também com esses dois G6 1200 que a gente viu antes. Então ele foi fabricado no mesmo ano e tem a mesma configuração, tá? Ele é 2006, é um Paradiso G6 1200 HD com chassi Mercedes-Benz O500 RSD. O 22650, que no dia aí fazendo a linha Vitória para São Mateus, depois da passagem pela Águia Branca, foi transferido para a Salutares. Lá na Salutares ele recebeu o prefixo 13500. Eu fiz aqui recentemente um vídeo de um ônibus da Salutares que se envolveu no acidente. Se não me engano, o prefixo dele era 13899. Esse carro foi repassado para a Salutares justamente para suprir a ausência do 13899 durante aquele período, né? A frota da Salutares sempre foi muito justinha, então quando ela perdia um carro, geralmente vinha um carro da Águia Branca para compensar a perda dele. O 13500, então, depois de passar aí por Águia Branca e Salutares, ele foi vendido para a empresa Águia Locar, essa empresa da cidade de Simões Filho, na Bahia, e lá ele recebeu o prefixo 17009. Atualmente ele se encontra aí agregado na frota da Transbrasil, onde ele tem o prefixo 2020. Foto para vocês agora aí do carro 22660. No dia fazia aí a linha Rio Vitória.
O 22660, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa Monte Rei Turismo, empresa que é da cidade de Rio Pomba, em Minas Gerais, onde ele tem o prefixo 5500. Foto para vocês agora do carro 22670, no dia fazendo a linha Vitória para o Rio de Janeiro. O 22670, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa RP Turismo, empresa que fica em Feira de Santana, na Bahia, e por lá ele não tem prefixo. Foto para vocês agora do carro 22680, no dia fazendo a linha Vitória para a Nova Venécia. O 22680, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa Millennium Tour, essa empresa da cidade de Simões Filho, na Bahia, onde ele teve o prefixo 2200, e depois foi vendido para a empresa Boomerang, que também fica em Simões Filho e manteve, tanto a pintura quanto o prefixo no carro. Foto para vocês agora do carro 22690, no dia escalado na linha Vitória para a Colatina. O 22690, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a Aviação São Gabriel, essa empresa de Colatina, no Espírito Santo. Lá ele recebeu o prefixo 3120. Foto agora do carro 22700, no dia fazendo a linha Lajinha para a Vitória. O 22700 teve o mesmo destino que o veículo anterior, também foi vendido para a Aviação São Gabriel e recebeu lá o prefixo 3140. Foto para vocês agora do carro 22710, no dia escalado na linha Conceição da Barra para Belo Horizonte. O 22610, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa JM Turismo, essa empresa é de Salvador, na Bahia, e por lá ele recebeu o prefixo 2019. Foto agora do carro 22720, no dia fazendo a linha Campinas para Vitória da Conquista, rodando a serviço da Salutares. Como eu comentei, a Salutares tinha uma frota muito justinha, então nas épocas de meio de ano e no final do ano, rodava muito carro da Águia Branca nas linhas da Salutares, isso era bastante comum. O 22720, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa Manto Azul Turismo, empresa de Carmo do Cajuru, em Minas Gerais, onde ele recebeu o prefixo 2603. Queria aqui já deixar os meus elogios aí à pintura dessa empresa, a Manto Azul tem uma pintura muito bonita. Foto para vocês agora do carro 22730, mais uma vez rodando aí a serviço da Salutares, fazendo a linha Vitória da Conquista para São Paulo. O 22730, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa Vantur. Essa empresa fica na cidade de Matuípe, na Bahia, e por lá ele não tem prefixo. Foto para vocês agora aí do carro 22740, no dia escalado aí na linha Conceição da Barra para Belo Horizonte. O 22740, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa LR Turismo, empresa de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, onde ele recebeu o prefixo 3000. Foto agora aí do carro 22750, no dia escalado na linha Vitória para São Mateus. O 22750, depois da passagem pela Águia Branca, foi vendido para a empresa Tropical Tour, que é de Lagarto, em Sergipe, onde ele recebeu o prefixo 2006. E depois foi vendido para a empresa Missuca Transporte e Turismo, que é da cidade de Poço Verde, em Sergipe, e por lá ele tem o prefixo 1009. Foto para vocês agora aí do carro 22760. O 22760 ele já é o primeiro carro de um outro lote aqui, A gente encerrou aqui então esse lote aí de G6 fabricados em 2006, que a gente estava vendo até agora. E agora a gente vai começar a ver alguns carros que, quando a Águia Branca comprou a Salutares, foram repassados da Salutares para a Águia Branca. O carro 22760 ele foi fabricado em 2000, tem carroceria da Marco Polo, modelo Paradiso G6 1200 HD e chassi da Mercedes-Benz modelo O400 RSD. Esse veículo, antes de fazer parte da frota da Águia Branca, ele tinha um prefixo 13804 na Salutares. E uma coisa que a Salutares tinha, e que eu gostava muito, e talvez esse tenha sido um dos grandes motivos para que eu tenha desenvolvido esse gosto pela Salutares, é que a Salutares tinha o hábito de nomear os veículos dela com nomes de astros ou de deuses da mitologia grega. Então, o 13804, além desse prefixo, ele tinha o codinome Alnitar. Depois da passagem aí por Salutares e Águia Branca, ele foi vendido para a empresa Dudas Turismo, empresa que fica localizada no Rio de Janeiro, capital, onde ele recebeu o prefixo 1050. De lá, ele foi vendido para a empresa RG Turismo, que é da cidade de Cataguases, em Minas Gerais, onde ele manteve o prefixo 1050.
Hoje ele faz parte da frota da empresa Henritur, que fica na cidade de Araçagi, em Pernambuco, e por lá ele tem o prefixo 4813. Foto para vocês agora do carro 22770. O 22770 também é um Paradiso geração 6200 HD, com chassi da Mercedes-Benz modelo A400 RSD, fabricado também em 2000. Antes de chegar à frota da Águia Branca, ele tinha o prefixo 13806 na Salutares, e lá ele tinha o codinome Argo. Depois aí de passar por Salutares e Águia Branca, ele foi vendido para a empresa Pullman Transporte e Turismo, que fica no Rio de Janeiro, capital, recebendo lá o prefixo 715. De lá, ele foi vendido para a empresa Luzeiros Tour, que fica na cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, onde ele recebeu o prefixo 560. E por último, ele foi vendido aí para a empresa Nosso Rio Turismo, que fica na cidade de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, e lá ele tem o prefixo 2009. Foto para vocês agora do carro 22780. Esse veículo tem a mesma configuração que os anteriores e também foi fabricado em 2000. Antes de chegar à Águia Branca, ele tinha na Salutares o prefixo 13807 e o codinome Ariel. Depois aí de passar pelas duas empresas, ele foi vendido para a empresa Guimarães Tour. Essa empresa é de Esplanada, na Bahia, e por lá ele não tem prefixo. Os registros mais recentes dele são transportando aí o cantor Aladim do Arrocha. Foto para vocês agora aí do carro 22790. Eu não sei que linha ele estava fazendo no dia, mas o destino ali aparentemente era Salvador. O 22790 tem a mesma configuração que os veículos anteriores e também foi fabricado no ano 2000. Antes de chegar à frota da Águia Branca, ele tinha um prefixo 13808 na Salutares e o codinome Atria. Depois de passar aí pelas duas empresas, ele foi vendido para a empresa Transousa Turismo, que é de Cruz das Almas, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 7300. Depois ele foi vendido para a empresa Letícia Turismo, que é da cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 7504. E por último foi vendido para a empresa Santiago Turismo, que é da cidade de Nazaré da Mata, em Pernambuco, onde a pintura e o prefixo aí foi mantido. Foto para vocês agora do carro 22800. O 22800 ele é um Vistabus HI com chassi da Mercedes-Benz modelo A400 RSD, e esse carro também era da Salutares. Ele foi fabricado e adquirido pela empresa em 2001. No dia aí pela Águia Branca ele estava escalado para fazer a linha Salvador para Irecê. O 22800 antes era o carro 13809 na Salutares, e por lá ele tinha o codinome Boetim. Depois aí de passar pelas duas empresas, ele foi vendido para Pacatur, empresa de Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 1690. Depois ele foi vendido para a empresa KM Tour, que é de São Francisco do Conde, na Bahia, onde o prefixo foi mantido. E atualmente ele pertence à empresa Alice Tour Transporte e Turismo, que fica na cidade de Candeias, na Bahia, onde ele tem o prefixo 3080. Foto para vocês agora do carro 22810. É o carro que tem a mesma configuração do anterior, né? Lá em 2001 a Salutares tinha comprado esse par de Buscar aí para fazer parte da frota. Ele também foi fabricado em 2001, como eu comentei, né? O 22810 antes era o carro 13810 na Salutares e ele tinha o codinome Draco. Depois da passagem pelas duas empresas, ele foi vendido para Esplendor Tour, que é da cidade de Mamanguape, na Paraíba, onde ele recebeu o prefixo 2601. Passou um tempo agregado na Transbrasil, com o mesmo prefixo, e atualmente ele pertence à cooperativa Atuale Viagens e Turismo, empresa que é da Paraíba e que mantém no carro aí o prefixo 2601 até hoje. Foto agora do carro 22820, no dia escalado aí na linha Irecê para Salvador. O 22820 é um Paradiso geração 6200 HD com chassi A400 RSD. Esse veículo foi fabricado em 2001 e esse aí é um dos carros que eu comentei que eu já viajei. Na Salutares ele tinha um prefixo 13811 e ele tinha um codinome Epsilon. E eu lembro dele pelo codinome, não é nem pelo prefixo. Eu lembro que eu viajei no carro que o codinome era Epsilon. Esse veículo, depois da passagem por Salutares e Águia Branca, foi vendido para a empresa Jonas Tour, empresa localizada na Paraíba, onde ele recebeu o prefixo 7020 e atualmente ele se encontra agregado aí na Transbrasil.
Foto agora para vocês do carro 22830, no dia fazendo São Paulo Vitória da Conquista a serviço da Salutares. Esse veículo tem a mesma configuração que o veículo anterior e foi fabricado também em 2001. Antes de chegar à frota da Águia Branca, ele era o carro 13812 na Salutares e tinha o codinome Gama. Depois aí de passar pelas duas empresas, ele foi vendido para a Coop Transportes, empresa de Salvador, na Bahia, onde ele tinha o prefixo 23201, e atualmente ele também está agregado aí na Transbrasil. Foto aí para vocês do carro 22840, no dia fazendo a linha São Paulo Vitória da Conquista a serviço da Salutares. O 22840 tem a mesma configuração que os carros anteriores e também foi fabricado em 2001. Antes de chegar à frota da Águia Branca, ele era o carro 13813 na Salutares e tinha o codinome Gruz. Eu também já viajei nesse carro lá no começo dos anos 2000, quando ele ainda fazia parte da frota da Salutares. Esse veículo, depois da passagem pelas duas empresas, ele foi vendido para a empresa Nova Fribus, que fica em Santo André, em São Paulo, onde ele recebeu o prefixo 2090. Depois ele foi vendido para a empresa Livre Transportes, que é de São Paulo capital, onde ele continuou tendo o prefixo 2090. Depois ele foi vendido para a empresa Lock Lagos, que fica na cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Lá ele recebeu o prefixo número 30. E atualmente ele pertence à empresa RG Turismo, essa empresa é de Cataguases, em Minas Gerais, e por lá ele tem o prefixo 1040. Foto para vocês agora do carro 22850, no dia fazendo São Paulo Vitória da Conquista a serviço da Salutares. Esse veículo tem a mesma configuração que os anteriores, também fabricado em 2001. Antes de chegar à Águia Branca, ele era o carro 13814 e ele tinha o codinome Roedus, e eu também já viajei nesse carro. Depois da passagem aí pelas duas empresas, ele foi vendido para a empresa Sanitur, e inclusive eu já fotografei ele lá na Sanitur, ele tinha o prefixo 1200 por lá. Atualmente ele pertence à empresa Solutur, empresa que é de Nanuque, em Minas Gerais, onde ele tem o prefixo 1200 ainda. Foto para vocês agora do carro 22860, escalado no dia para fazer a linha Salvador para Irecê. O 22860 tem a mesma configuração que os anteriores, também fabricado em 2001. Antes de chegar à Águia Branca, ele tinha o prefixo 13815 na Salutares e tinha o codinome Letus. Depois da passagem pelas duas empresas, ele foi vendido para Monte Rei Turismo, que é de Rio Pomba, em Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 4300. De lá ele foi vendido para a empresa MA Turismo, que é da cidade de Piraúba, em Minas Gerais, e recebeu o prefixo 3300 lá. E atualmente ele faz parte da empresa Daldegan Turismo, que fica em Difinópolis, Minas Gerais, onde ele tem o prefixo 1200. Foto para vocês agora aí do carro 22870, no dia fazendo a linha Vitória da Conquista para São Paulo, a serviço da Salutares. Ele tem a mesma configuração que os veículos anteriores, também fabricado em 2001. Antes de chegar à frota da Águia Branca, ele tinha o prefixo 13816 na Salutares e o codinome Pisces. Esse veículo, depois da passagem pelas duas empresas, foi vendido para Pratatur Turismo e Eventos, que fica no estado da Bahia, recebendo lá o prefixo 21509. Depois ele foi vendido para a empresa Esperança Turismo, que fica em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, e manteve o prefixo 21509 por lá. Depois ele foi vendido para a empresa Lucas Tour, que é da cidade de Nossa Senhora de Lourdes, em Sergipe, onde ele recebeu o prefixo 2060, e atualmente ele circula por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita em Araçariguama, em São Paulo. Bom, agora a gente vai entrar em uma outra sequenciazinha aqui de carros que tem uma característica bem peculiar também. O primeiro deles é esse aí, o 22900. No dia ele fazia a linha Rio de Janeiro para Salvador. E aí qual que é a história desse carro? Esse carro era da série 30 da Águia Branca. Quando a Águia Branca comprou a Salutares, ele foi para a Salutares. Depois a Salutares recebeu alguns veículos mais novos, ali entre 2006 e 2008, e aí esse carro retornou para a Águia Branca, onde aí sim ele recebeu o prefixo 22900. Eu não sei qual prefixo que ele tinha originalmente na Águia Branca, quando ele era da série 30, né? Não tem registro fotográfico desse tempo, mas temos o registro aí de quando ele fez parte da frota da Salutares. Na Salutares ele tinha o prefixo 13827 e o codinome Alshine.
Esse veículo, depois da passagem pelas duas empresas, foi vendido para a Cotton Class Turismo, que fica em Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 3002. De lá ele foi vendido para Atlântico Transportes e Turismo, também de Salvador, onde ele recebeu o prefixo 4755. Atualmente ele faz parte da frota da Cloud Tour, que é de Feira de Santana, na Bahia, onde ele tem o prefixo 5020. Foto para vocês agora aí do carro 22910, que é mais um veículo nessa mesma condição. Ele também é um Paradiso geração 6200 HD, com chassi O400 RSD, fabricado em 2001. Originalmente ele era lá da série 30, aí ele foi transferido para Salutares e depois foi transferido de volta para Águia Branca, quando aí sim ele recebeu esse prefixo aí 22910. E esse o legal é que a gente tem todos os registros anteriores, né? O 22910, então, originalmente, quando comprado, ele tinha um prefixo 30890 e era do serviço semileito da Águia Branca. Foto dele aí no dia fazendo a linha Vitória para São Paulo. Depois ele foi transferido para Salutares, onde ele tinha o prefixo 13829 e o codinome Belzer. E aí depois ele foi transferido para Águia Branca de volta, né? E aí vocês já viram foto. Atualmente ele faz parte da frota da empresa Pacanhã Turismo, empresa que é da cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo, onde ele tem o prefixo 850. Vamos para mais um veículo nessa mesma condição, o carro 22920, que no dia estava fazendo aí turismo. O 22920 ele tem a mesma configuração que o veículo anterior, também foi fabricado no mesmo ano. Originalmente ele tinha um prefixo 30900 na Águia Branca quando adquirido, fazia parte do serviço semileito, e no dia aí ele estava escalado para fazer a linha Rio Vitória. Aí depois ele foi transferido para Salutares, lá na Salutares ele tinha um prefixo 13830 e tinha o codinome Alfric. Aí esse veículo depois retorna então para Águia Branca quando ele recebeu o prefixo 22920, aí vocês já viram foto. Depois dessas duas passagens, ele foi vendido para a empresa Cotton Class, empresa que é de Salvador, na Bahia, recebendo lá o prefixo 018. Depois, ele foi vendido para a empresa Atlântico Transportes e Turismo, também de Salvador, onde ele recebeu o prefixo 5050, e atualmente ele pertence à empresa Verde e Branco Viagens e Excursões, empresa de Simões Filho, na Bahia, onde ele tem o prefixo 1455. Bom, agora a gente tem foto de outro carro que a Águia Branca teve com o mesmo prefixo. Pois é, tem alguns prefixos aqui da série 22 que foram usados duas vezes, mas são poucos. O segundo carro que tinha o prefixo 22920 é esse aí que vocês veem na foto. Ele é um Paradiso G6 1200 HD com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RSD. Enquanto o primeiro tinha sido fabricado em 2001, esse foi fabricado em 2008. No dia ele aparece aí fazendo a linha Conceição da Barra para Vitória. Esse segundo 22920, ele recebeu esse prefixo porque ele foi reconfigurado. Inicialmente ele era um carro do serviço Double, ele tinha um prefixo 25660. E aí ele tinha aquela configuração que eu já comentei em vídeos anteriores, né? São 7 poltronas leito e 28 poltronas semileito, né? Por isso que ele chama Double, porque são dois serviços no mesmo carro. Esse veículo não possui ainda registro por outras empresas. Foto para vocês agora aí do carro 22930. Esse prefixo também foi usado duas vezes. O primeiro 22930 é um G6 1200 com chassi O400 RSD, fabricado em 2001. E aí ele é também um carro daquela mesma condição, né? Ele era um carro lá da série 30, foi transferido para Salutares e quando transferido de volta recebeu aí o prefixo 22930, que é o que vocês estão vendo agora. No tempo nas Salutares ele tinha o prefixo 13831 e ele tinha o codinome Pixis. Depois aí de passar por Águia Branca e Salutares, ele foi vendido para a empresa Paulistur Turismo, empresa que fica no estado do Espírito Santo, e ele recebeu por lá o prefixo 5203. Hora de ver o segundo carro que teve esse prefixo. Este, um G6 1200 com chassi O500 RSD, fabricado em 2008. E aí é a mesma situação do carro anterior, né? Do segundo carro que teve o prefixo anterior. Ele era um double service, ele tinha o prefixo 25670. Quando reconfigurado, a Águia Branca jogou ele lá na série 22, que é a série dos veículos executivos. Esse veículo também não tem registro ainda por outras empresas.
Foto para vocês agora aí do carro 22940, e finalmente acabou aí esses prefixos que tiveram dois carros, né? O 22940 ele foi fabricado em 2001, é um Paradiso geração 6 1200 HD com chassi Mercedes-Benz A400 RSD. E aí é a mesma situação dos outros carros. Ele tinha um prefixo lá na série 30 da Águia Branca, ele era um semileito, foi transferido para Salutares, depois voltou para a Águia Branca recebendo o prefixo 22940. No tempo de Salutares, ele tinha o prefixo 13832 e o codinome Musca. Depois aí de passar pelas duas empresas, ele foi vendido para a empresa Transenrique Turismo, que é de Feira de Santana, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 2011. Depois ele foi vendido para a empresa São Gabriel, onde prefixo e pintura foram mantidos, a São Gabriel é de Salvador. Depois ele foi vendido para a empresa JS Turismo, que é do estado da Bahia, onde ele recebeu o prefixo 2001. E por último ele roda aí atualmente sem identificação. Essa foto dele foi feita na cidade de Ibirataia, que fica também no estado da Bahia. Foto para vocês agora aí do carro 22950. O 22950 inicia uma sequência aqui de carros que já chegaram na Águia Branca com esses prefixos mesmo, com prefixos aqui na série 22. Ele é um Paradiso geração 6 1200 HD com chassi Mercedes-Benz O500 RSD. E ele foi fabricado em 2008, tá? Os próximos carros dessa sequência são todos ano 2008. O 22950 foi transferido para Salutares também. Na Salutares ele recebeu o prefixo 13501. Eu comentei aqui durante o vídeo do caso do carro 13500, que foi transferido para Salutares na época do acidente que eu já comentei aqui no canal com o carro 13899. O carro 13501 foi transferido para Salutares na época que o carro 13897 pegou fogo, né? Então, para não ficar faltando o carro na frota, a Águia Branca transferiu esse para lá e aí ele recebeu o prefixo 13501. Inclusive tem essas coisas aí da Salutares ter codinomes, né? Esse carro ele foi transferido para Salutares na época que a Águia Branca já tinha matado a tradição da Salutares, então ele não tinha codinome. Mas o carro que pegou fogo na época, que era o carro 13897, o pessoal começou a apelidar ele de Pássaro de Fogo. Foto para vocês agora aí do carro 22960, no dia fazendo a linha Itabuna para Vitória. O 22960 não possui registro por outras empresas, porque esse carro foi baixado, né? Esse carro foi retirado aí de circulação há pouco tempo. Foto para vocês agora aí do carro 22970, no dia fazendo a linha Campos para Vitória. Esse veículo, mesma situação, foi retirado, foi baixado da Águia Branca há pouco tempo. Foto agora aí do carro 22980, no dia fazendo a linha Salvador para Irecê. E esse veículo também está na mesma condição, faz pouco tempo aí que a Águia Branca encostou ele para venda. E agora a gente tem o último veículo do vídeo de hoje, que é o carro 22990. O 22990 já tem registro por outra empresa, ele foi vendido para a empresa Letícia Turismo, que é da cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, na Bahia, e lá ele recebeu o prefixo 7505. Esse foi vendido rápido, que ele também foi encostado para venda faz pouco tempo. Bom, galera, com isso a gente conclui aí mais um longo episódio aí do quadro Sessão Nostalgia. E hoje falamos aí da segunda metade da série 22 aí da Águia Branca, né? Veículos aí com prefixos entre 22500 até 22990. Legal que eu pude rever aí muitos carros que eu viajei das Salutares e então foi muito bacana construir esse vídeo também, deu para relembrar um pouco ali das experiências de viajar nela. Bom, galera, então é isso. Se você gosta do quadro, não esquece de deixar o like para aumentar a relevância do vídeo aí dentro da plataforma. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal para a gente aí acelerar aí essa chegada aí na nossa marca aí de 100 mil inscritos. E se você gostou do vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais para outras pessoas também poderem rever esses carros aí que passaram pela frota da Águia Branca e ver onde que esses carros estão rodando atualmente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima quinta-feira com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Fui!